Muitas vezes é melhor desistir de um plano de carreira do que teimar em fazer algo que está dando errado só porque era um sonho antigo. Ou, pior ainda, fazer algo para agradar alguém, seja os pais ou uma pessoa que falou que isso era bom para você. Você precisa entender que a ambição pode levar você para um caminho que te obrigue a lutar contra o seu perfil. E isso vai te demandar um esforço imenso para superar suas fraquezas e pode acabar anulando as suas qualidades. E aí é um erro terrível. E aí eu quero te dar um exemplo. Uma pessoa que gasta um tempo enorme para tentar ser mais organizada, em vez de desenvolver a criatividade, que é o seu ponto forte, sabe o que ocorre? A pessoa acaba se tornando medíocre, insatisfeita. Isso leva a adoecimento e eu sei o que é isso. E por isso eu sou obstinada a ajudar as pessoas a saírem da insatisfação profissional para a realização profissional com clareza e confiança. Por isso, roda a vinheta que eu quero pegar na sua mão nesse vídeo. Maravilhindas de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Acorda a Sua Carreira. Aqui eu discuto as estratégias de como sair da insatisfação no trabalho para a realização profissional com clareza e confiança. Eu sou Miriam Rioli e o tema de hoje é: desistir do diploma te leva a uma carreira perdida? Será? Você já percebeu que nós desistimos das coisas o tempo todo? Mas desistir de uma profissão não é como desistir de ler um livro, de fazer uma atividade física. Isso eu te garanto, pois eu já dei esse passo na minha vida e eu posso te garantir que desistir de um diploma que não faz mais sentido e não te faz ser realizado profissionalmente, não te leva a uma carreira perdida. Muito pelo contrário. É graças aos problemas e às adversidades que enfrentamos diariamente com essa insatisfação, quando nós não nos realizamos na profissão, que nós formamos aquilo que nos impulsiona a buscar novas possibilidades. É por isso que eu quero que você entenda que desistir não é um problema. Eu desisti de ler um livro semana passada, simplesmente porque ele não correspondeu às minhas expectativas. Desisti de uma discussão ontem porque a conversa ficou chata. Eu desisti de fazer uma dieta durante toda a semana por quase 15 anos. E sabe o que eu aprendi no meu processo de autoconhecimento? É que quando você não tem um motivo para persistir em algo ou fazer pelo motivo errado, fica tudo mais fácil de desistir dele. Uma coisa é certa, a gente desiste progressivamente das coisas, das pessoas e até mesmo dos nossos sonhos e nem percebemos isso. Você desiste do seu trabalho e de ser uma profissional valorizado, por exemplo, quando você só faz o que tem que ser feito, nada além disso, ou quando você está em uma profunda insatisfação no trabalho que vai para ele como se fosse para um castigo. Então, eu quero te ajudar a entender o motivo que te leva a desistir e querer mudar de profissão. E para isso, como todo vídeo, pega lápis e papel aí, paralisa, porque o nosso vídeo ele é mão na massa. Já pegou? Então vamos às perguntas poderosas para te ajudar a evoluir. E o editor vai deixar aqui bonitinho para vocês. Você já se perguntou o que te tira da cama e te faz ir trabalhar? O que realmente faz você levantar e o porquê você levanta da cama todos os dias? Mas eu não quero aqui resposta simplória e sem sentido real, porque eu sei que intuitivamente a gente responde: para ganhar dinheiro, ora bolas, Miriam. Ou então, para ganhar o pão de cada dia, ganhar o sustento dos meus filhos. E não é essa a resposta que eu quero. Ganhar dinheiro, com certeza, é um motivo, mas ele nem de longe é o melhor motivo para você se apoiar. Ganhar dinheiro é um motivo extrínseco, ou seja, fora. Miriam do céu, calma, respira, ou seja, é aquilo que não vem de dentro de você. Portanto, um motivo finito. Na primeira dificuldade, você vai desistir. A motivação precisa ser intrínseca, ou seja, de dentro para fora. Então, um motivo intrínseco que eu encontrei para fazer o que eu faço é simplesmente para evoluir.
eu trabalho e eu estudo todos os dias. Por quê, Miriam? Porque eu quero aprender mais, porque eu quero fazer melhor. O que tem que ser feito? Porque eu quero ser uma profissional melhor hoje do que a profissional Miriam de ontem. Eu quero servir pessoas para que elas possam ser realizadas profissionalmente. Eu quero ser uma mãe melhor e um exemplo para minha filha. E esses são os meus motivos. Eu estou falando eles para te dar e exemplificar. Você já ouviu falar em transição de carreira? Esse é o nome dado a esse movimento feito pelos profissionais que decidem mudar de área após alguns anos de estudo ou de atuação em outro ramo. Então, por exemplo, professores viram empreendedores, administradores se jogam na área de tecnologia da informação, engenheiros se dedicam às artes. As possibilidades, gente, são infinitas, mas exigem dos profissionais o quê? Clareza, coragem, planejamento, muita disciplina e confiança para fazer o que precisa ser feito. Fazer uma transição de carreira é um movimento arriscado? Dá medo? A gente pira em pensar no que os outros irão pensar devido à nossa necessidade de aprovação social? Sim, mas mesmo assim é possível. Nós nos julgamos e somos julgados o tempo todo, mas continuar seguindo em áreas de atuação que não condizem mais com seus anseios profissionais também é terrível. Afinal, quando trabalhamos e somos mal remunerados, infelizes, insatisfeitos nas atividades, nós não encontramos possibilidade de crescimento e nem temos boas oportunidades no mercado, que é natural, que a frustração nos atinja. E isso, gente, gera insatisfação, que por sua vez a insatisfação te adoece. Por isso, quem tem medo e sofre com tudo isso que eu falei, precisa entender o real motivo da insatisfação com a sua profissão e assim em busca de melhores condições e da realização da sua carreira, da realização daquilo que realmente enche os seus olhos. E para isso que o autoconhecimento, com o uso da autoanálise, é essencial para definir o rumo da sua carreira. Investir em autoconhecimento é fundamental para que você entenda como você pode explorar melhor as suas características, habilidades, aptidões e descobrir de fato o que deseja e o que tem para realizar e fazer em prol disso. Você precisa parar de olhar pelo ângulo do outro e passar a olhar com o seu ângulo. A sua vida é você a protagonista dela. Todo o trabalho de autoconhecimento deve ser pela busca do seu diferencial, aquilo que pode usar como um ponto de alavancagem. Para se conhecer melhor, você pode buscar uma ajuda profissional de um mentor de carreira, um terapeuta, um coach, um psicólogo, para te ajudar a aprofundar no conhecimento da pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo. O quanto você se conhece. Às vezes você fala, eu conheço fulano com a palma da minha mão. E você? E o autoconhecimento vai te ajudar a entender que desistir pode soar como fracasso em qualquer área da vida, não só no trabalho. Desistir de um relacionamento que não deu certo, para muitas mulheres, por exemplo, pode ser mais duro que continuar numa relação fracassada. É quase um atestado para sua fraqueza e incapacidade. E desistir daquela vaga dos sonhos, isso é um pecado. Eu estudo o comportamento humano há vários e vários anos. E isso me ajudou a entender por que abrir mão de algo que nós investimos é tão doloroso e que tem um viés de custo afundado. Tendemos a persistir em más decisões simplesmente porque colocamos tempo, esforço e energia naquilo. Sabe aquela coisa? Eu já estou há X tempo nesse emprego, por que eu sairia? Esse viés em ação. Mas que muitas vezes abrir mão é mais justamente a melhor coisa a ser feita na sua vida. E aqui eu quero te falar uma frase que eu li e que é super real na situação no qual nós não nos realizamos mais profissionalmente. Desistir pode ser a melhor opção, disparado ao descobrirmos que nem toda oportunidade é para nós. Nem toda oportunidade é para nós. Eu estou repetindo, assumir isso também é coragem. A minha desistência da enfermagem não tinha a ver com o time que eu liderava, nem com o hospital que eu trabalhava, mas sim com o que eu desejava para mim e para minha carreira. Meu coração batia mais forte quando eu pensava numa carreira de gestão e desenvolvimento de pessoas. E descobri que isso é o que me dava energia.
Até hoje é assim. Eu sou fascinada, gente, por aprender, aplicar e ensinar, por um mundo transformar. Eu adoro ajudar pessoas a se desenvolverem, para serem tudo aquilo que elas podem ser. E apesar disso tudo que eu contei, não foi uma decisão fácil. Eu pensei e repensei várias vezes até chegar a essa conclusão. Como eu contaria então para as pessoas que eu estava fazendo um movimento contrário do esperado? Como eu ia fazer para dar um passo para trás e fazer outra graduação? E aqui eu quero ser bem sincero com você. Na verdade, eu nunca vi isso que aconteceu na minha vida como um passo para trás, e sim como um passo para o lado para continuar a minha carreira. Nada do que eu aprendi e executei como enfermagem foi perdido. Eu pude aplicar tudo isso de uma forma diferenciada e hoje eu cuido de pessoas. A intenção aqui não é te incentivar a desistir de ser o que você quer ser ou de fazer uma transição de carreira da qual você está inseguro. Trata-se de um convite para olhar aquilo que você planejou, executou e não foi tão bom quanto esperado. Ou melhor, você mudou e aí o sentido também modificou. Eu me realizei como enfermeira, eu ajudei várias pessoas, eu cuidei de pessoas, eu fui líder de vários técnicos, até que eu entendi que não fazia mais sentido o cuidar da doença. Eu queria cuidar das pessoas, do desenvolvimento das pessoas para a conquista dos seus sonhos. E por que eu descobri isso? Porque eu vi muito sofrimento e arrependimento no final de vida. E, gente, isso foi muito difícil, isso mexia muito comigo. Eu chorava, eu sofria, e aí eu comecei a me questionar sobre a profissão que eu tinha escolhido. E mais do que isso, o que eu podia fazer para não ser uma pessoa que iria chegar no final da vida arrependida como as pessoas que eu via ali. E aí eu entendi que eu não tinha duas vidas, uma profissional e uma pessoal, como a gente acha que é, e sim uma única vida. E eu não queria chegar no final da minha vida e não ser tudo aquilo que eu poderia ser nessa vida. E ali eu observei que eu não estava fazendo o meu melhor. Eu estava fazendo o meu possível. E, gente, a vida é muito curta para que a gente não viva tudo aquilo que nós nascemos para ser e viver. E aí eu acordei e fui agir pela minha vida. E é isso que eu quero te convido a fazer. Acorda e vai agir na sua vida. Eu quero te falar que com a minha experiência que eu tive até hoje, a real é que é muito bom ver que uma pessoa bancou o seu próprio desejo, independente do quão tortuoso o caminho pudesse parecer. Não foi fácil, eu não estou aqui para te iludir. Mas é tão libertador. E eu hoje sou tão feliz profissionalmente que eu chego a me emocionar e ser grata à Miriam do passado por ter tido coragem e confiança em si, atitude e ação, pois graças ao meu eu do passado, eu estou aqui te dando esse relato hoje. Hoje eu vejo muitas pessoas insatisfeitas, líderes que não queriam ser líderes, mas que aceitaram por medo de ser demitidos, analistas que mudaram de setor, mas que não se realizam e têm medo de pedir para voltar para a posição anterior. E sabe o que eu falo para essas pessoas nas empresas que eu sou mentora e consultora? É que se uma empresa contrata as pessoas pelos motivos certos, ela vai valorizar suas decisões, que a princípio pode até soar estranho, mas faz todo sentido para a sua carreira e para você. É sua vida, é sua responsabilidade. Nós precisamos correr esse risco quando queremos assumir a narrativa da nossa própria vida. É difícil, mas é possível. O Pequeno Príncipe disse que foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez tão importante. Mas essa rosa pode se tornar ainda mais espinhosa se você continuar cultivando. As feridas vão se abrindo e quanto mais tempo você insiste em cultivá-la, mais difícil se torna abrir mão. Pense nisso antes de continuar seguindo o fluxo, deixando a vida te levar. Desistir da sua graduação pode ser o seu passo à frente. E é para isso que eu quero te falar. Que foram 3 fatores que realmente fizeram diferença para me manter firme em meu propósito. E é sobre eles que eu vou te ensinar e focar. E planejar esse passo a passo para a realização profissional. Isso é muito importante. E o primeiro passo é justamente de você ter olho nas finanças. Por mais que o planejamento financeiro tenha sido bem realizado antes da transição, ao fazer a mudança e ver na prática o dinheiro saindo mais do que deveria entrar, do que esperado, somado a uma
própria instabilidade financeira vai te dar calafrios e pode te levar à desistência. Então, rever sempre as suas finanças, ajustar as entradas e saídas, vai ser o primeiro passo e fundamental e necessário para toda a sua transição. Acostume-se a olhar para o seu bolso e tomar ações com relação sempre que necessário. Às vezes é preciso poupar aqui no hoje para que no futuro eu alcance aquilo. Então, ter uma fonte de renda alternativa, um plano C e D, que auxilie essas entradas, ao menos no primeiro momento, vai te ajudar. Eu sempre dei aula e sempre tive 2 ou 3 formas de renda. Lógico que eu tinha a principal, que era ela que eu iria trocar. Mas o fato de eu ter essa renda extra e alternativa foi fundamental. E hoje as aulas são a minha principal fonte de renda. Olha como são as coisas. E é onde eu me realizo. O segundo é mude rápido. Ajustes necessários sempre vão acontecer, gente. Nenhum plano de ação, nenhum planejamento de negócio se mantém em pé depois que o plano entra em execução. É necessário se permitir a testar, a aprender, a ajustar. E tá tudo bem fazer isso. E quanto maior a velocidade com que você fizer esses ajustes, mais rapidamente seu plano se mantém, refletindo nos resultados e na sua motivação para continuar o seu projeto. Afinal, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. E isso o tempo todo tem que vir na sua mente. Terceiro ponto é mantenha-se motivado para fazer o que precisa ser feito. Motivação é igual banho, precisa ser renovado todos os dias. Você já deve ter ouvido essa frase, mas eu acredito que quando estamos sob pressão, é muito fácil deixar que o desafio, os pensamentos negativos, tome conta dessa situação, dessa cabecinha linda que nós temos. Porque a motivação, ela precisa ser reforçada. Não adianta ficar repetindo frases motivacionais ou se entupindo de livros e palestras de autoajuda. Esses serão materiais de apoio, mas será a prática no dia a dia que você precisará colocar a sua motivação à prova. E aqui, o que eu recomendo para você? A mudança real de mindset, de mentalidade. Quando você se habitua a olhar o que acontece com o aprendizado e a enxergar o propósito das suas ações e seus reflexos, não é algo fácil, mas é possível trabalhar o que chamamos então da mentalidade de crescimento, que é muito bem abordado, gente, num livro que eu quero indicar, né, o livro do Mindset da autora Carol Dweck. Outra coisa que é fundamental é sua rede de apoio. Contar com pessoas que tenham o mesmo propósito que o seu, que acreditam no que você quer realizar e te incentivam, mas que ao mesmo tempo te ajudam a corrigir a rota, dão feedbacks duros e é necessário para o seu ajuste de projeto e que te desafiam em além. Muitas vezes precisamos ir em busca de mentores, pessoas mais preparadas e que realmente irão te ajudar na transformação da sua carreira. A mentoria é um caminho que ajuda a acelerar os seus resultados, encurtar o seu tempo e mudar o seu mindset. A disciplina constrói a consistência necessária. E a consistência constrói os resultados. Os resultados é que nos dão mais motivação. E assim, temos mais disciplinas para continuar gerando consistência, resultado e motivação. Então, é a ação de fazer aquilo que precisa ser feito mesmo quando você não quer. A vontade de desistir não pode ser tomada pela pessoa de maneira literal, como se ela tivesse mesmo que sair pelas portas em direção a outro caminho. É preciso ter clareza do que se quer mudar. O porquê para então projetar a felicidade profissional em outra carreira. Lembre-se sempre que a sua vontade de desistir precisa ser entendida e analisada antes de qualquer tomada de decisão, para não cometer enganos e causar ainda mais frustração e para você não trocar 6 por meia dúzia. E foi por isso que eu falei da importância das perguntas poderosas para serem respondidas e que você precisa responder e olhar para dentro de si. Outra questão a ser questionada é se realmente é insatisfação ou cansaço. Tem uma diferença de um para o outro. E entender isso é importante, pois muitos profissionais hoje passam pelo momento de saturação da carreira. Ele é conhecido como cansaço das rotinas, atividades operacionais, falta de inovação na função que exerce. Alguns estudos vêm sendo conduzidos há muitos anos para a tentativa da identificação de gatilhos comportamentais que possam estimular as pessoas a não desistirem das suas atuações.
Nesse estudo, algumas das síndromes que foram estudadas foram a síndrome do burnout, que é o estado extremo de sobrecarga profissional, que o mundo moderno tem trazido para a sociedade e é uma realidade na vida de vários profissionais hoje, por diversos fatores que vão influenciar as pessoas a chegarem no momento de fadiga profissional. E aí é o momento da gente entender e estudar isso. Os estudos comportamentais, gente, mostram algo muito relevante para a gente entender o que faz com que tenhamos esses problemas profissionais. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro para você. Você já teve um excelente projeto e nunca teve a confiança da liderança da sua equipe para o desenvolvimento dele? Pois é. Esse é um dos principais motivos que faz muitos profissionais desistirem da sua profissão. A frustração de não conseguir desenvolver as suas ideias é tão significativa que chega ao extremo de uma decisão que pode ser arriscada e que não necessariamente a solução seja desistir da profissão. E é aqui que você precisa identificar. Miriam, o que fazer? Se você se sente que o seu potencial não está sendo explorado o suficiente, o desenvolva em atividades complementares, gente, paralela ao seu atual trabalho. Mantenha a mesma linha de ideias de crescimento e nunca permita que um chefe possa olhar e tolher as suas capacidades. Essa atividade paralela não é trabalhar com concorrência, mas sim criar projetos próprios e começar a desenvolvê-los gradualmente, sem pressa, às vezes um empreendedorismo, uma nova atividade, com insistência na iniciativa, com o tempo dará certo e toda a motivação voltará à tona. É uma questão de tempo. Eu fiz isso quando eu fui para a área de graduação, para dar aula. Outro fator constatado nas pesquisas é o problema em conflitos familiares. Longe do mito popular de que quando se vai trabalhar é necessário esquecer tudo de fora da empresa. É um ponto de influência muitos profissionais em seus níveis diários de produtividade. E não é assim que acontece. O casamento em crise, um problema com os filhos, pais ou amigos estão na linha de frente de incentivo à desmotivação, que podem ser confundida com o sentimento de não ter felicidade com o que faz. Está vendo a importância da clareza do porquê da sua insatisfação? Pois pode ser vários fatores e não necessariamente é o que você está pensando e achando de forma superficial. É preciso aprofundar nessa causa e descobrir a raiz disso. Por isso do autoconhecimento. Agora entenda, se nenhum dos motivos que eu te expliquei acontece com você e mesmo assim você quer mudar de profissão, realmente é um fator real. Não motivado por algo circunstancial ou até mesmo pelo cansaço. É nesse ponto é que você precisa se responder qual é o meu motivo da minha insatisfação. E aí eu vou deixar algumas perguntas para te ajudar e que você precisa responder para você. Então paralisa, pense justamente para isso. Há algum sonho antigo de infância? Se sim, é hora de começar a estudar mais sobre o assunto. E se for algo que completa mentalmente, mergulhe de cabeça. Entretanto, é necessário termos a consciência de que um novo projeto pode não funcionar de uma forma tão rápida, demandando um certo tempo para amadurecimento no mercado. Por isso a importância de você buscar informações necessárias para uma tomada de decisão, mesmo que seja uma decisão lá do seu sonho de infância. Outra questão, há algo que você faz muito bem, mas que não atua como profissional? Sempre temos algo que fazemos muito bem, uns com as mãos, outros com o pensamento, outros com a criação e todos outras questões e aspectos. No momento de troca de profissão, precisamos listar todos esses fatores, para assim termos uma ideia mais ampla de para onde que a gente deve ir. É recomendável que você faça uma lista com 5 coisas. Dentro dessas 5 coisas, nós devemos avaliar o que fazemos de forma mais aprimorada. E lá que temos que ir. Conhece alguém da área que você pretende seguir? Se sim, gente, vai atrás dessa pessoa, converse com essa pessoa, peça para passar um dia com essa pessoa, vendo qual que é a rotina de trabalho dela, questione o que ela gosta, o que ela não gosta, o que é rotineiro. Isso vai te ajudar a comprovar
na migração, se realmente você vai satisfazer como profissional e profissão. Se a comparação for negativa, a gente deve ir para a próxima item da nossa lista, né? Desenvolver uma nova análise. Outra pergunta que você precisa responder para você mesmo. Cabecinha linda, há recursos financeiros para fazer um curso na nova área? Se sim, faça. Se não, o ideal é que possamos recorrer a cursos gratuitos. Na internet tem vários e que hoje são financiados por instituições de ensino no país inteiro, através de recursos disponibilizados para isso. E aí você pode aproveitar, tem muita coisa aí. E se isso não der certo, Miriam, o ideal é que a gente procure alguém que já tenha feito o curso para que a gente possa, né, ir atrás, trocar conteúdo, trocar material, entender. E aí você deve estar pensando, mas Miriam, e aí vem esse mais Miriam, mudar de profissão não é uma tarefa fácil, e não é. Requer reserva financeira, tempo de amadurecimento, das novas atividades, reconhecimento do mercado e muita paciência com a ação. E aí você pensa assim, Miriam, parece impossível. E aí eu vou te falar que se a sua ideia for colocar em prática, vai e faça. Aplica a metodologia do PDCA, ela vai te ajudar. Entenda exatamente o que causa a sua insatisfação. Ela pode ser apenas momentânea e não com a profissão em si. Pense se a questão não é com o seu local de trabalho, com a sua liderança, com os seus colegas, por exemplo. Se for algo desses casos, gente, a mudança será mais simples. Como muda de empresa primeiro, né? E não de profissão. E eu fiz isso para chegar à conclusão que era mudar de profissão. Eu me permitia testar. Veja se há a possibilidade de você tirar um período de férias. Às vezes você está se sentindo muito cansado mentalmente. E não é insatisfação com o seu trabalho atual, é cansaço. E cansaço é descanso. Assim como é importante pensar nos motivos da sua insatisfação, também é importante refletir sobre o que te atrai nessa nova área. Lembrando da sua motivação, que ela não deve ser somente por dinheiro. Afinal, o mais importante é se realizar profissionalmente. E muitas vezes não é o dinheiro. Só mude de carreira, gente, se você tiver plena certeza de que é exatamente isso que você quer. Se conseguirá deixar para trás o que já conquistou e começar uma nova jornada. Qual a idade certa para mudar de profissão, Miriam? Sempre me perguntam isso. Esta é uma das principais dúvidas e as pessoas colocam a idade como obstáculo. Colocam idade como obstáculo numa mudança de carreira. E a verdade é que não existe idade para mudar de profissão. Existe a época certa, que é quando você tem clareza do que você quer fazer. Por isso, não tenha medo. Com uma pesquisa prévia, com tudo isso que eu te falei, que você tem que levantar de informação, ter clareza, vá em frente. Não desanime nem desista. Mesmo que as dificuldades venham, pensa lá no futuro, na onde você quer chegar. O importante é que você está prestes a conquistar. E na vida profissional, não há nada mais valioso que a sua satisfação e sua realização. Se você ainda está se sentindo inseguro e quer ir um pouco mais fundo, vale a pena se cadastrar para conhecer a nossa mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Carreira. Lá eu trabalho várias técnicas da neurociências para te ajudar justamente a sair da insatisfação no trabalho para a realização profissional, com clareza e confiança. E eu uso de técnicas e ferramentas justamente para te ajudar. Então aqui na descrição do link, tem um link, gente, se cadastre, porque isso é fundamental. E lembre-se sempre de nunca se esquecer que é a ação que te leva ao poder, de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. E sim, é possível se realizar. Não vai ser fácil, mas o prazer de poder, nesse ano, falar para vocês de algo que eu vivenciei lá atrás, é tão gratificante, mas tão gratificante, que eu quero realmente que você tenha clareza se é a mudança de carreira, a mudança de profissão que você precisa, ou se é realmente algo além que você precisa identificar e que você se permita. Eu me permiti, antes de mudar de carreira, eu troquei de empresa, eu me permitia trocar dentro da minha mesma área, trocar e ir para uma outra área, para depois chegar e fazer um novo curso, né, de graduação. E aqui é o meu testemunho, não para te desanimar, muito pelo contrário, mas para você se permitir aprofundar. Eu quero que minha história
seja inspiradora para você. Que você possa entender que a gente pode modelar pessoas, mas quem precisa ter clareza daquilo que precisa ser feito e buscar todas essas informações é você. Porque a mudança acontece de dentro para fora. Não é porque o outro me falou que isso vai ser bom. Não é porque o outro falou que a profissão tal dá mais dinheiro. Não é isso, é aquilo que você vai se realizar. Até mesmo porque por todo esse tempo em que eu desenvolvo pessoas dentro da profissão, desde 2016 eu trabalho com isso e eu já passei por várias empresas desenvolvendo liderança, eu já tive vários clientes na mentoria que eu posso te falar. Que o autoconhecimento, para você ter essa clareza, é o primeiro passo. Justamente para você não trocar 6 por meia dúzia e não cometer erros. Combinado? E se permita a se entregar. Curta, compartilhe, vamos na corrente do bem. A corrente do bem é para que mais pessoas busquem a sua realização profissional e saia da insatisfação. Porque a insatisfação no trabalho, gente, ela adoece e ela chega a matar. Tá? Infelizmente, a gente tem aí vários relatos de pessoas que chegaram a suicidar. Olha que nível de profundidade de insatisfação que essa pessoa chegou. E eu não quero que isso aconteça. Por isso que eu conto com você. Estamos juntos nessa corrente do bem. Pega na minha mão, daí. E vamos junto. Como que você me ajuda a crescer mais esse canal, a compartilhar esses vídeos com mais pessoas? Justamente porque juntos somos mais fortes. Juntos podemos ir além. Muitíssimo obrigado e até um próximo vídeo.